Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, como sempre, este Evangelho do semeador, ele merece uma dedicação nossa. Então eu aconselharia que você em casa fizesse uma Lectio Divina, uma leitura espiritual deste texto, em que o próprio Jesus dá a explicação dele. Então vale a pena depois em casa gastar uns 15 a 20 minutinhos de uma leitura mais detida neste texto. Mas eu gostaria de, na homilia de hoje, me debruçar um pouco sobre a primeira leitura, um pequeno trecho, e depois, iluminado por ele, lançar um olhar sobre um texto de São Bernardo de Claraval, já que é um texto um pouco menos explícito, um pouco menos claro, então para que nós nos detenhamos nele. Nós continuamos aqui na reflexão e na comparação do sacrifício no templo dos judeus e a comparação com o sacrifício de Cristo. Enquanto o sacrifício do templo, ele era repetido constantemente. Por quê? Porque o que era sacrificado no templo? Um animal, um boi, um touro. Ora, a própria palavra diz, a própria carta aos Hebreus vai afirmar que o sangue de um animal não pode perdoar o pecado de ninguém. Então aquele sacrifício, ele era apenas uma expressão de que daquele animal que é oferecido, que nós também precisamos nos oferecer. Daquele animal que é sacrificado, de que nós precisamos também aprender a sacrificar a nossa vontade, oferecendo-a a Deus. Então aquele sacrifício, ele era apenas simbólico, ele era apenas ilustrativo, ele não era eficaz, isto é, ele não realizava aquilo que ele expressava em símbolo, ele apenas significava, ele apenas tinha um valor imitativo, isto é, me chamava a imitação. Agora, o sacrifício de Cristo é diferente. Isto é o próprio Filho de Deus que se sacrifica por nós. É por isso que o seu sacrifício é feito uma vez para sempre. O sacrifício da missa não é uma repetição de vários sacrifícios. Isto é, nós fazemos todos os dias repetindo o sacrifício de Cristo. Não, é o único e mesmo sacrifício. As palavras são sempre complicadas. Quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, nós compreendemos em português, né? Quer dizer, nós não estamos recordando o sacrifício de Cristo e nem fazendo um outro sacrifício igualzinho ao dele, de uma forma incruenta. Não, nós estamos realizando o mesmo e único sacrifício. Ou melhor, Jesus novamente, na pessoa do sacerdote, ele está realizando aquele mesmo e único, de uma maneira incruenta. Então não é repetição e nem uma criação de um outro sacrifício. Pois bem, é por isso então, a partir disso, nós podemos compreender o que o autor da carta aos Hebreus diz. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto. Ele está aqui falando do sacerdócio, do sacerdote do templo de Jerusalém. Ou está se referindo ao sacerdócio do templo de Jerusalém. Eu ia falar dos sacerdócios pagãos, mas aqui não se aplica. Oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário,
depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus Pai. Um único sacrifício, um sacrifício eficaz, um sacrifício que é oferecido para sempre, um sacrifício, sim, este sim, que perdoa os nossos pecados. De fato, versículo 14, esta única oferenda, qual foi a oferenda? A oferenda de si mesmo. Esta única oferenda levou à perfeição definitiva aqueles que Ele santifica. Então, uma única oferenda. Pois bem, Santo Ambrósio, então, São Bernardo, então, refletindo sobre este sacrifício de Cristo, aqui ele expressa esta realidade referindo-se às suas chagas. Então ele, refletindo sobre as chagas de Cristo, ele faz um grande louvor. Um louvor à misericórdia de Deus, à bondade de Deus que se expressa nas suas chagas. Um louvor porque por meio das suas chagas nos veio a salvação. Isto é, porque as chagas significam sacrifício. O sacrifício nos reconcilia e nos dá a paz. Enquanto as chagas dos animais, os sacrifícios dos animais não nos davam paz nenhuma, porque não nos perdoavam os pecados, as chagas de Cristo nos dão a paz. Diz então São Bernardo: onde encontrar repouso tranquilo e firme segurança, a não ser nas chagas do Salvador. Ali permaneço tanto mais seguro, quanto mais poderoso é Ele para me salvar. O mundo agita, o corpo dificulta, o demônio tenta, mas eu não caio. Por quê? Porque estou fundado numa rocha firme. Pequei muito, a consciência abala-se, mas não se perturba, porque eu me lembro das chagas do meu Senhor. Ele se recorda dos seus pecados, ele se recorda das suas misérias, ele vê que o mundo é uma agitação e que dificulta o seu caminho para Deus. Ele vê que o seu corpo dificulta, porque o seu corpo, a sua carne, a sua debilidade tem desejos contrários à vontade de Deus. Ele vê que o diabo o tenta, mas quando ele se lembra das chagas de nosso Senhor, quando ele se lembra do seu sacrifício, o seu coração se acalma. Por quê? Porque ele lembra que Deus o salvou e que Deus, aquele que o salvou, é um Deus que o ama misericordiosamente. É um Deus que o ama muito. Meus irmãos, nós sabemos que Deus nos ama, mas nós não sabemos tanto quanto deveríamos saber. Isto é, talvez hoje em dia ainda haja muito disso, mas eu lembro quando eu era mais jovem, ainda nem seminarista era. Uma das frases, é verdade que nessa época a renovação carismática estava no seu grande auge. E a frase que eu ouvia de algumas pessoas quando elas queriam tocar o nosso coração, quando elas queriam nos converter, elas diziam: Jesus te ama. Isto é, aquela pessoa, ela fez uma experiência do amor de Deus, ela entrou em comunhão com o amor de Deus de tal maneira que aquilo revolucionou, mudou toda a sua vida. Ela encontrou um grande significado, ela encontrou a paz para a sua vida no amor de Deus. De alguma maneira, São Bernardo está dizendo isso. Quando nós olhamos as chagas de Cristo, nós vemos o seu amor, nós vemos a sua misericórdia e o nosso coração encontra paz. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus cada dia: meu Deus, eu quero conhecer o teu amor, eu quero crer no teu amor, eu quero, Senhor, fazer uma experiência do teu amor, para que o meu coração tenha paz, para que eu tenha a confiança necessária em
tudo entregar a ti, porque tu me amas e me amas muito, e para que eu tenha a força necessária para deixar aquilo que precisa ser deixado, sem pesar e sem tristeza. Por quê? Porque Jesus me ama. Quando nós, na Sexta-feira Santa, nós colocamos aqui o crucifixo, e nós em procissão beijamos as chagas do crucificado, beijamos o crucifixo, nós não devemos fazer isso apenas, nem principalmente, com dó de Cristo. Isto é, nossa, como Ele está sofrendo, como Ele sofreu, mas como expressão do nosso amor de gratidão, como Ele me amou. Nós não devemos beijar, eu sei que muitas vezes fazemos isso sem nem pensar, mas não devemos beijar os cravos dos pés, os cravos das mãos, as chagas dos pés, as chagas das mãos e a chaga do lado, ou a chaga da coroa de espinhos, simplesmente porque ali foi um lugar doloroso, porque ali no seu corpo doía, mas porque ali, aquela chaga é expressão do seu amor. E como diz São Bernardo, nós ouviremos, por meio daquelas chagas, Ele nos alcançou com a sua graça. As suas chagas eram as fendas por meio das quais a sua graça nos alcançou. As suas chagas são as aberturas por meio das quais a sua misericórdia veio ao nosso encontro. As suas chagas foram o meio que Ele escolheu, o meio doloroso, para nos tocar com o seu amor. E é por isso que nós beijamos as suas chagas. É por isso que nós contemplamos as suas chagas. E é por isso que, ao contemplar as suas chagas, o nosso coração se aquieta. Por quê? Porque Ele me ama. Eu tenho um Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele para o qual todas as coisas foram feitas e que criou todas as coisas. Ele me ama e me ama muito. Continua então São Bernardo. Que pecado tão mortal que a morte de Cristo não apague. Interessa daqui o trocadilho que ele faz em pecado mortal e morte de Cristo. Ele diz: que pecado, que miséria, que ruindade, que maldade nós tenhamos tão grande, que a morte dele, que o amor dele, que as suas chagas não apaguem. É por isso que o seu sacrifício é perfeito. É por isso que o seu sacrifício é irrepetível, é único. É por isso que, por meio do seu sacrifício, nós temos a paz. Abre-se o íntimo do coração pelas chagas do corpo. O coração de Cristo se abre e vem a nós por meio das chagas do corpo. Abre-se o grande sacramento da piedade. Abrem-se as entranhas de misericórdia de nosso Deus. Como poderia brilhar de modo mais claro do que em vossas chagas, que vós, Senhor, sois suave e manso e de imensa misericórdia. Ele diz que nós vemos com a clareza meridiana, com um brilho da manhã, com o brilho do sol, com maior clareza, nós vemos a misericórdia, a suavidade e a mansidão de Deus nas suas chagas. Ali, nas suas chagas, nós vemos o seu amor e a sua misericórdia. No seu santo sacrifício, nós contemplamos a sua suavidade, a sua bondade e a sua misericórdia. É por isso que até o sacerdote, quando ergue a Eucaristia, dos versículos sálmicos que ele pode dizer é: provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom, como o Senhor é suave, como o Senhor é misericordioso. Por quê? Porque só temos acesso ao sacrifício, à comunhão, por causa das chagas de Cristo. Já falei aqui tantas vezes que Jesus Cristo não precisava morrer para nos salvar, mas Ele precisava morrer para oferecer o sacrifício. Ele precisava morrer para ser sacerdote
e instituiu o sacerdócio. Porque se ele não oferecesse o sacrifício de si mesmo, como é que ele se daria a si mesmo em sacrifício? Então, quando nós contemplamos o sacrifício de Cristo, quando nós contemplamos as suas chagas, nós vemos mais do que nunca a sua bondade, a sua suavidade, a sua misericórdia. Continua e termino. Em vista disso, maior compaixão não há do que entregar sua vida pelos réus de morte e condenados, nós. Em vista disso, meu mérito é a misericórdia do Senhor. Então eu sempre terei méritos diante de Deus, porque meu mérito é a misericórdia do Senhor. Nunca me faltam méritos, enquanto não lhe faltar a misericórdia. Se forem numerosas as misericórdias do Senhor, eu muitos méritos terei. Que acontecerá se me torno bem consciente dos meus muitos pecados? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e as misericórdias de Deus são de sempre e perduram para sempre. Por isso, ele diz, eu cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Meus irmãos, nós iremos entrar em comunhão com as chagas de Cristo. Nós iremos entrar em comunhão com o sacrifício de Cristo. Nós iremos entrar em comunhão com o amor superabundante de nosso Senhor. Por isso que é tão importante que nós comunguemos bem. Que nós, uma vez tendo recebido Jesus, uma vez tendo entrado em comunhão com o seu amor que nos traz a paz, com o seu amor que não há igual, com o seu amor, com amor que não há amor maior que neste mundo possa ser oferecido, porque nós entramos em comunhão com o próprio Deus, recebemos o próprio Deus. É importante que nós nos recolhamos e ali, com o coração, com o nosso coração tão junto do seu coração, e ali, tão junto da sua chaga, tão junto do seu amor, lhe peçamos as graças de que precisamos para amá-lo mais. Intercedamos por aquelas pessoas que não amam ou que não querem amar a Deus. Que supliquemos pelos nossos pais, que intercedamos pelos nossos filhos, que peçamos por aquelas pessoas que nos pedem oração. Então, o momento da comunhão deve ser o momento mais sublime da participação da Santa Missa, mas às vezes é um momento de indiferença, de frieza e de ofensa a nosso Senhor. Nós não ofendemos nosso Senhor apenas quando pecamos. Sim, quando pecamos ofendemos nosso Senhor, mas ofendemos nosso Senhor também quando o recebemos dessa maneira desleixada. Recebemos o maior presente que podemos receber, mas recebemos de uma maneira fria, indiferente e distante. Comunguemos bem e peçamos por nós, pelos nossos e pela conversão e santificação do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.